O relógio da parede marcava quase 10 da noite quando Natália fechou a última janela da sala. A casa, silenciosa, parecia respirar junto dela, carregando o peso de 15 anos de convivência. Havia ternura ali, mas também cicatrizes de noites mal dormidas, discussões intensas e reconciliações ardentes. Nada naquela relação seguia a linha do comum. Era um terreno cheio de oscilações, mas era justamente essa irregularidade que mantinha as duas presas uma à outra. Se você adora histórias intensas de amor sáfico, cheias de paixão e entrega, já se inscreve no canal agora mesmo, curta este vídeo e ative o sininho para não perder nenhum novo conto que vem por aí. Cristina, de cabelos mais curtos e grisalhos que surgiam sem pedir licença, entrou na sala com uma taça de vinho. Havia, no modo como ela caminhava, uma naturalidade que misturava segurança e provocação. Natália conhecia bem aquele olhar semicerrado. Era o prelúdio de algo que poderia se transformar em confronto, ou rendição. Está tarde, disse Natália, tentando manter a voz firme, mas sabendo que o timbre quase suplicante denunciava sua posição. Cristina não respondeu. Apenas estendeu a taça em direção à esposa, que a aceitou, mantendo o contato visual. O líquido rubro parecia um símbolo das próprias emoções delas, intenso, quente, inebriante. Natália sabia que poucas coisas em sua vida a excitavam tanto quanto estar sob o domínio da companheira. Ao longo dos anos, elas aprenderam que não era apenas sobre prazer físico, mas sobre confiança, sobre entregar as próprias vulnerabilidades nas mãos da outra. E mesmo nos dias em que as discussões as afastavam, esse fio invisível as reconduzia ao mesmo ponto. Quero que se ajoelhe, pediu Cristina, com voz baixa, quase um sussurro. O coração de Natália acelerou. Não era novidade, mas a ordem tinha sempre o poder de revirar o corpo dela por dentro. Ajoelhar-se era aceitar a hierarquia que ambas escolheram. Era despir-se do orgulho e vestir-se apenas de desejo. Enquanto obedecia, Natália percebeu que as lembranças dos últimos meses vinham à tona. Pequenas traições emocionais, promessas quebradas, reconciliações ardentes. Cristina podia ser dura, mas nunca injusta. Havia amor em cada gesto de posse. Havia cuidado em cada limite imposto. A mão firme segurou o queixo dela, levantando-o para que os olhos se encontrassem. Ainda confia em mim? Perguntou Cristina, deixando no ar uma provocação que era também uma reafirmação do elo delas. Natália assentiu, sem hesitar. O beijo que veio depois não foi suave, foi voraz, cheio de lembranças e de promessas futuras. O sabor do vinho misturado à urgência de ambas se tornou um lembrete do quanto estavam ligadas por algo que não cabia em definições banais. No quarto, a penumbra criou um cenário perfeito para que os papéis se reafirmassem. Cristina ditava o ritmo, e Natália se entregava de corpo e alma. Não havia espaço para dúvidas. Cada gesto era uma declaração silenciosa. Sou sua, e você é minha. Entre carícias, olhares de fogo e respirações aceleradas, Natália sentiu que o casamento delas, apesar das rachaduras, era sustentado por aquela base peculiar. Uma dança de poder e entrega que não apenas alimentava o desejo, mas também mantinha viva a chama de conexão. A madrugada avançava, e as duas permaneciam envolvidas numa mistura de suor, prazer e cumplicidade. Era impossível definir se estavam brigando, reconciliando-se ou simplesmente celebrando a própria essência. Mas uma certeza se impunha. Nenhuma das duas conseguia, ou queria, escapar das amarras invisíveis que as uniam. O sol atravessava as frestas da cortina, desenhando linhas de luz pelo chão do quarto. Natália despertou com a cabeça apoiada no peito de Cristina, ouvindo o compasso tranquilo da respiração da mulher que era ao mesmo tempo seu refúgio e seu caos. Havia algo de paradoxal naquela relação, tão intensa e apaixonada, mas por vezes sufocante. Ainda assim, nenhum dos dois lados da balança conseguia pesar mais. Nos últimos meses, as discussões haviam se tornado mais frequentes. Coisas pequenas, o trabalho em excesso de Cristina, a insegurança silenciosa de Natália, o medo de que a paixão se transformasse em costume,
Todas, somadas, criavam rachaduras que ameaçavam a estrutura que haviam construído. Mas sempre que estavam prestes a desmoronar, bastava um toque, uma ordem dita com firmeza, um olhar cheio de desejo, e tudo voltava ao lugar. O dia seguia como tantos outros. Cristina tinha reuniões, compromissos intermináveis, decisões a tomar. Natália, por sua vez, passaria a tarde trabalhando em casa. O que nenhuma das duas sabia é que aquela terça-feira guardava algo que mudaria o curso dos próximos meses. Às 5 da tarde, Natália ouviu o som da chave girando na fechadura. Estranhou. Cristina costumava chegar apenas depois das 7. Quando a viu entrar, com expressão séria e olhos escuros como tempestade, sentiu um arrepio lhe percorrer a espinha. Precisamos conversar, disse Cristina, e não havia espaço para recusa naquela voz. O coração de Natália bateu mais rápido. As palavras "precisamos conversar" sempre foram prenúncio de alguma tormenta. O que aconteceu? Perguntou, tentando manter a calma. Cristina se aproximou devagar, parando a poucos centímetros do rosto da esposa. Você mentiu para mim. Natália recuou um passo, confusa. Do que está falando? Semana passada, disse que iria encontrar a Clara para discutir o projeto do escritório, mas ela me contou hoje que não viu você. A voz era baixa, controlada, mas havia nela uma raiva contida. Onde você estava? O chão pareceu sumir sobre os pés de Natália. O impulso foi mentir outra vez, mas a intensidade do olhar de Cristina a desarmou completamente. Eu precisava de um tempo sozinha, confessou, a voz quase falhando. Só fui andar. Precisava pensar. Cristina cerrou os punhos. Pensar em quê? Silêncio. Natália desviou o olhar e mordeu o lábio inferior, lutando contra as lágrimas. Em nós. Em quem eu sou fora disso tudo. Às vezes sinto que deixei de existir fora de você. A revelação ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Durante anos, Natália tinha encontrado conforto em ser conduzida, em deixar Cristina definir os limites. Mas ultimamente havia começado a se perguntar se ainda sabia quem era sem a presença daquela mão firme, guiando cada passo. Cristina permaneceu em silêncio por longos segundos. Quando voltou a falar, o tom havia mudado. E descobriu quem é? Ainda não. Ela respirou fundo. Mas sei que quero continuar aqui. Só preciso que entenda que às vezes essa entrega me assusta. A dominadora se aproximou mais, colocando uma mecha de cabelo de Natália atrás da orelha com delicadeza. Você acha que está presa a mim? Mas a verdade é que eu também estou amarrada a você, e talvez por isso eu tenha medo de te perder. A confissão inesperada arrancou um soluço baixo de Natália. Então vamos encontrar um equilíbrio, disse ela com os olhos marejados. Eu não quero ir embora. Só quero respirar um pouco fora da coleira. Cristina sorriu de leve, e aquele gesto era raro em momentos como aquele. Eu posso afrouxá-la, se ainda quiser usá-la. O clima tenso transformou-se em algo diferente. Não havia raiva ali, apenas desejo e necessidade. Natália impulsivamente aproximou-se e beijou Cristina com intensidade. O beijo era um pedido de desculpas, uma promessa de recomeço, um pacto silencioso. Sem romper o contato, Cristina segurou firme a cintura da esposa e a empurrou contra a parede. A força era conhecida e bem-vinda. As mãos deslizaram pelo corpo dela com domínio absoluto, e cada toque reacendia a lembrança do porquê estavam juntas há tanto tempo. Tire a roupa, ordenou. Natália obedeceu, sem questionar. A obediência era escolha, não submissão cega. Era ato de confiança. Quando ficou nua diante dela, sentiu o coração disparar. Cristina a conduziu até o quarto e, como tantas outras vezes, amarrou seus pulsos com seda. Mas dessa vez havia algo diferente na atmosfera. Não se tratava apenas de prazer físico. Era um ritual de reconexão. Cada gesto era mais lento, cada ordem carregava cuidado, cada toque parecia perguntar: está aqui comigo? As respirações se tornaram arfadas, o corpo de Natália se contorcia a cada comando atendido, e o olhar de Cristina misturava desejo e ternura.
A dor leve do controle se transformava em prazer profundo, e a linha tênue entre dominação e amor se tornava indistinguível. Você confia em mim? Perguntou Cristina, aproximando os lábios do ouvido dela. Mais do que em qualquer outra pessoa, respondeu, a voz embargada de emoção. A noite avançou em meio a gêmeos, ordens e sussurros. Nenhuma palavra fora dita sobre o que aconteceria depois, mas ambas sabiam que estavam se reencontrando de uma forma diferente. Quando tudo terminou, ficaram deitadas lado a lado, mãos entrelaçadas. Natália sentiu-se estranhamente livre, mesmo com as marcas da seda nos pulsos. Cristina, por sua vez, percebeu que a autoridade que exercia não vinha da imposição, mas da permissão. Eu te amo, disse Natália, rompendo o silêncio. E eu te escolho, todos os dias. Lá fora a cidade dormia, alheia ao pequeno universo que pulsava dentro daquele quarto. E enquanto a madrugada se tornava a madrugada alta, ambas sabiam que o casamento delas nunca seria simples, mas também nunca deixaria de ser delas, com suas regras, suas falhas, seus pactos e seu fogo. 2 semanas haviam passado desde aquela noite em que lágrimas e gêmeos se misturaram em reconciliação. Desde então a casa parecia respirar num novo ritmo. O silêncio deixava de ser ameaça e se tornava pausa. As discussões diminuíram, os olhares voltaram a ser mais longos, e aos poucos, Natália começou a se sentir dona de si novamente, mesmo quando se ajoelhava. Havia algo diferente em seu interior. A mulher que antes temia ter se perdido dentro da relação, agora entendia que submissão não significava a anulação. Entregava-se porque queria e não porque precisava. Amava Cristina não por medo de ficar sozinha, mas porque era nela que encontrava a versão mais viva de si mesma. Cristina também havia mudado. O controle, antes rígido, agora se misturava com escuta. Pela primeira vez em anos, ela se permitia a vulnerabilidade, confessando inseguranças, abrindo espaço para que Natália participasse das decisões. A dinâmica entre elas continuava marcada por jogos de poder e desejo, mas agora tinha novos contornos, menos muralhas, mais pontes. O reencontro verdadeiro aconteceu em uma sexta-feira chuvosa, quando Cristina chegou em casa mais cedo com uma proposta inesperada. Ao abrir a porta, Natália viu a esposa vestida de preto dos pés à cabeça, um olhar firme e um sorriso que ela não via havia meses. Quero te mostrar uma coisa, disse Cristina, estendendo a mão. Natália a seguiu sem hesitar. Foram até o quarto, onde, sobre a cama, estava disposta uma caixa de madeira escura. Dentro dela, não havia correntes, algemas ou cordas. Apenas um colar de couro fino, simples, com um pequeno pingente em forma de círculo. O que é isso? Perguntou, tocando o objeto com delicadeza. Uma nova fase, respondeu Cristina. Não quero mais que essa coleira represente posse. Quero que ela simbolize e escolha, que, cada vez que usá-la, você lembre que está aqui porque deseja estar. As palavras atingiram Natália com força. Não era apenas um adereço, era uma declaração de amor, talvez a mais intensa que Cristina já havia feito. Eu quero usar, disse emocionada. Quero porque ainda escolho ser sua. Cristina a beijou com ternura e, ao colocar o colar em volta de seu pescoço, sussurrou. E eu escolho te merecer todos os dias. A atmosfera que se seguiu foi de pura entrega. O clima de chuva lá fora parecia sincronizar-se com o calor que tomava conta do quarto. Cristina guiou Natália com gestos seguros e palavras firmes, conduzindo-a para o centro da cama. Não havia pressa, apenas a cadência lenta de um ritual que as duas conheciam bem. Hoje, não quero que obedeça. Quero que peça, ordenou, com os olhos faiscando. O desafio fez Natália tremer. Pedir era mais difícil do que obedecer. Era admitir vulnerabilidade de outra forma. Respirou fundo e, com a voz embargada, quero que me toque.
Quero sentir você me possuir. Cristina sorriu. Assim está melhor. O toque veio suave no início, explorando cada centímetro do corpo conhecido, reacendendo cada memória gravada na pele. A cada suspiro, Natália se despia de camadas antigas, a insegurança, o medo de desaparecer, o peso das expectativas. Restava ali apenas desejo puro, cru, profundo, incontestável. A temperatura subiu com o ritmo das mãos, com os beijos que alternavam ternura e domínio, com as ordens que agora soavam como promessas. A seda novamente prendeu seus pulsos, mas dessa vez ela sentiu que quem tinha as rédeas era ela mesma. Entregar-se era sua decisão. Você é minha, disse Cristina, com a respiração acelerada. Porque eu quero ser, respondeu Natália, ofegante, antes de ser tomada por um novo beijo. O clímax veio intenso, arrebatador, acompanhado de lágrimas e risos. Não havia vergonha nelas, apenas a certeza de que estavam reinventando a própria história, transformando o que antes era prisão em liberdade compartilhada. Depois, ficaram em silêncio por longos minutos. Nenhuma queria quebrar o feitiço daquele instante. O corpo de Natália ainda tremia, e Cristina acariciava seus cabelos como quem acalma um oceano depois da tempestade. Eu sempre achei que domar significava controlar, confessou Cristina, quebrando o silêncio. Mas agora entendo que é sobre conduzir, sem amarrar. E eu sempre achei que me submeter era perder o poder, respondeu Natália. Agora sei que é o contrário. É escolher onde quero estar. Elas se olharam e sorriram, como quem finalmente entende a linguagem secreta que sempre esteve ali. 15 anos de altos e baixos, de paixões intensas e dias difíceis culminavam naquele momento. Duas mulheres que continuavam a se escolher, mesmo depois de tudo. A chuva cessou e a madrugada começou a clarear. Naquela cama, o amor delas renascia, não como uma chama nova, mas como fogo antigo que nunca se apagou. Não sabiam o que o futuro traria, mas tinham a única certeza que importava. Continuariam amando de um jeito que só fazia sentido para elas. E se essa história arrebatou seu coração tanto quanto arrebatou o delas, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com quem ama histórias sáficas intensas e comentar aqui embaixo qual parte mais te marcou. Sua interação faz toda a diferença para continuarmos criando histórias como essa.